Enviei para o meu ex uma foto beijando meu colega de trabalho depois que ele tentou rastejar de volta, implorando para casar comigo, 1 ano depois de me deixar plantada no altar. Agora ele vai chorando para meus pais, pedindo uma segunda chance. Tenho 26 anos, sou mulher e deveria me casar no ano passado, mas o casamento nunca aconteceu porque, infelizmente, meu noivo fugiu pouco antes da cerimônia começar e nunca apareceu. Meu ex-noivo, Garré, de 23 anos, e eu estávamos juntos há 3 anos antes de ele me pedir em casamento. Nós nos conhecemos através de amigos e nos dávamos muito bem. A primeira vez que nos conhecemos foi em uma festa organizada por um de nossos amigos em comum. Descobrimos que tínhamos muito em comum e acabamos conversando a noite toda. Depois disso ele me convidou para sair. Eu disse sim. Saímos em alguns encontros e percebemos que realmente gostávamos um do outro. Em 3 meses, estávamos oficialmente em um relacionamento e tudo estava indo muito bem. 6 meses depois, apresentamos nossas famílias um ao outro e 1 ano depois nos mudamos juntos. Estávamos apaixonados e eu não conseguia imaginar alguém melhor para mim do que ele. Eu estava convencida de que ele era minha alma gêmea e tudo era perfeito. Durante os 3 anos que estivemos juntos, tivemos brigas ocasionais, mas sempre nos reconciliávamos e nunca era muito sério, então não tínhamos com o que nos preocupar. Nossos amigos e familiares comentavam constantemente sobre como nosso relacionamento era ótimo e eu acreditava porque, honestamente, provavelmente tínhamos o relacionamento mais saudável de todos. Sempre que tínhamos um problema ou uma discussão, simplesmente conversávamos e resolvíamos. Essa era uma promessa que tínhamos feito um ao outro, que sempre conversaríamos sobre as coisas e nunca desistiríamos um do outro. Então, quando ele decidiu me pedir em casamento há mais de 1 ano, eu disse sim porque todos estavam de olho em nós, já que era um evento público que ele havia organizado para o pedido. Mas depois, quando estávamos sozinhos, decidi falar com ele porque, apesar do amor que tínhamos um pelo outro, eu era 3 anos mais velha que ele. Sei que não é muito, mas nos nossos 20 anos, 3 anos fazem uma grande diferença. Quando o conheci, ele tinha 20 anos e eu tinha 23, e até eu estava um pouco cética sobre sair com ele porque ele parecia jovem, quase jovem demais para estar comigo, e eu estava preocupada com o que as pessoas diriam. Mas ele era tão encantador e maravilhoso que não pude deixar de dizer sim porque simplesmente senti que estava destinado a ser. Mas o casamento era um grande problema e eu não queria que ele se comprometesse com algo para o qual ainda não estava preparado só porque era socialmente aceitável. Então, na noite do nosso noivado, sentei-me com ele e perguntei se ele tinha certeza disso porque eu estava disposta a esperar mais alguns anos até que ele fosse um pouco mais velho e tivesse tomado uma decisão sobre o casamento. Poderia ser possível que 3 anos depois talvez ele não estivesse na mesma página sobre o casamento e eu não queria que isso arruinasse o que tínhamos. Estava disposta a esperar por ele e queria que ele soubesse que não havia pressão sobre ele para se casar o mais rápido possível só porque as pessoas acreditavam que precisávamos fazer isso. Mas ele me garantiu que estava pronto para isso e a única razão pela qual ele me pediu em casamento e pediu para me casar com ele era porque ele queria fazer isso. Não havia nenhuma pressão sobre ele de forma alguma. Então, falei com ele sobre isso, mas, apesar disso, ele arruinou tudo o que tínhamos. Houve um intervalo de quase 8 meses entre nosso noivado e nosso casamento, então ele teve 8 meses para me dizer que estava tendo dúvidas sobre o casamento em vez de me envergonhar no altar. Mas durante todos esses meses ele não disse nada e ficou quieto. Fingiu estar apaixonado por mim o tempo todo e até na última semana antes do casamento não disse nada e literalmente não havia como eu saber que ele estava tendo dúvidas e não queria mais se casar. Foi uma atuação digna de um Oscar, tenho que reconhecer, e talvez, no fundo, eu também quisesse acreditar que ele não me abandonaria nem faria nada para colocar nosso relacionamento em perigo, por isso ignorei muitas coisas sutis. Os sinais eram realmente pequenos, mas eu os tinha notado. Simplesmente me convenci de que não era grande coisa e que tudo ficaria bem. Também não queria parecer uma louca paranoica fazendo um grande problema de tudo ao mencionar essas coisas. Eram pequenas coisas como ele ter parado de esperar que eu terminasse minha refeição antes de se levantar da mesa, algo que ele sempre fazia antes, já que eu comia devagar. Também começou a passar mais tempo no telefone antes de dormir, mas antes do noivado,
Sempre íamos para a cama ao mesmo tempo e deixávamos os telefones de lado para ter um tempo de qualidade pessoal. Eram apenas pequenas coisas como essas que me faziam sentir um pouco estranha, mas não as mencionei porque não queria parecer paranoica ou tola. Ele ia se casar comigo, eu tinha o anel no meu dedo, então pequenas coisas como essas não deveriam ter me importado. Isso é o que eu dizia a mim mesma e me convencia de não me preocupar com nenhuma dessas coisas e deixá-las passar. Mas, além disso, não havia outros sinais e eu literalmente nunca poderia ter previsto que ele me deixaria no altar depois de tudo o que tínhamos prometido um ao outro. Na semana anterior ao casamento, ainda estávamos fortes, ele continuava me dizendo constantemente que me amava e tudo era normal. Eu já não me preocupava em notar pequenas coisas porque estava tão empolgada para me casar. Mas as coisas mudaram na manhã do casamento. Não deveríamos nos ver antes de a cerimônia começar, então não podíamos falar um com o outro. Mas, apesar disso, ele poderia ter falado comigo na noite anterior e teria sido muito mais respeitável do que o que ele realmente fez. Percebi que algo estava realmente errado pouco antes de eu ter que caminhar até o altar, mas em vez de me levar ao local da cerimônia, meus pais e os padrinhos vieram ao meu quarto para me dizer que tinham verificado todo o hotel. Mas Garré não estava em lugar nenhum e até tinham verificado as gravações de segurança onde descobriram que ele realmente tinha ido embora no meio da noite anterior. Eu ainda tentava dar-lhe o benefício da dúvida e disse que podíamos esperar algumas horas só para ver se ele voltava, mas ele não voltou. Tive um colapso mental quando percebi que nos dias seguintes, naquela noite, ele me enviou uma mensagem de texto para se explicar. Ele me disse que não tinha certeza se queria fazer isso porque era muito jovem, que vinha pensando nisso há muito tempo e tinha chegado à conclusão de que simplesmente não era o momento certo para se casar. Ele sentia que ainda tinha muito a realizar e conquistar em sua vida pessoal antes de se estabelecer e começar a pensar em casamento, e eu estava certa, a conversa que tivemos na noite do nosso noivado é o que o fez reconsiderar o que estava fazendo. Mas ele não pôde falar comigo mais tarde porque eu estava tão empolgada e ele não podia partir meu coração. Ele continuava pensando que eventualmente teria uma mudança de coração, mas isso nunca aconteceu e ele continuava esperando que melhorasse, mas só ficava mais preocupado e paranoico com o futuro. Então, antes de cometer outro grande erro, ele decidiu se afastar do altar e pôr fim a isso porque simplesmente não podia mais se casar comigo por seu próprio bem, e mesmo que ele se casasse comigo, seria apenas para manter as aparências e acabaria ressentido comigo, o que não era algo que ele queria fazer. Então ele estava terminando isso, enquanto estávamos na frente de um monte de pessoas e eu estava no meu vestido de noiva. Claramente, esse era o momento perfeito para ter essa conversa. Eu tinha tantas coisas que queria dizer a ele depois de ler essa mensagem porque eu estava magoada, estava chateada e me sentia tão traída. Mas escolhi manter a dignidade porque não podia deixar minhas emoções tomarem conta de mim. Então, só decidi dizer a ele que aceitava sua decisão e a única coisa que eu queria dele era que ele pagasse por todo o evento e qualquer dinheiro que eu tivesse gasto no casamento até agora. Ele teria que me reembolsar por isso e essa era a única maneira de eu aceitar. Ele concordou e foi isso. Assim que apertei enviar naquela mensagem, literalmente me desmoronei novamente, chorando a noite toda e foi um completo caos na minha vida depois disso. Nem me lembro quando parei de chorar. Deve ter sido dias depois do incidente. Não o vi novamente, ele nem voltou para casa para pegar suas coisas e eu ainda as tenho em uma caixa em algum lugar. Depois que ele me deixou plantada no altar, acho que meus pais, meus amigos e alguns outros parentes passaram alguns bons dias me consolando enquanto eu chorava sem parar. Eles me levaram de volta para minha casa depois de se certificarem de que ele não estava por perto. Quando verifiquei meu telefone, percebi que ele me havia bloqueado em todos os lugares e isso partiu ainda mais meu coração. Meus pais ficaram comigo por algumas semanas depois do casamento e meus amigos foram gentis o suficiente para me visitar todos os dias. Até mesmo seus amigos, os padrinhos, me fizeram algumas visitas só para ver como eu estava e me disseram que também o tinham deixado de lado após o fiasco no casamento porque o que ele havia feito não era aceitável. Mas nada disso me importava. Só queria seguir em frente e esquecer que algum dia estive envolvida com ele porque cada vez que pensava nisso meu coração doía e eu não conseguia suportar mais. Então, decidi tirar um tempo de todos e de tudo e simplesmente fui embora.
Fui viajar por países asiáticos durante cerca de 6 meses e fiz o possível para esquecer tudo, e tenho que dizer que ajudou muito. Sei que isso não é algo acessível para todos, mas sou uma mulher trabalhadora e tenho bastante dinheiro economizado, já que trabalho no campo de banco de investimento, que é bastante agitado, mas paga muito bem. Além disso, meu pai é CEO de seu próprio negócio, que é bastante lucrativo, então ele também me ajudou com os fundos. E depois das minhas férias realmente longas, voltei me sentindo rejuvenescida e como uma pessoa totalmente diferente. Mudei-me da minha antiga casa para um pequeno apartamento tipo estúdio para recomeçar, e as coisas têm ido bem até agora. Também comecei a fazer terapia porque era bastante necessário para realmente curar e me recuperar do meu relacionamento passado, e foi bastante útil. Tudo estava indo bem até a semana passada, quando Garret entrou em contato comigo para me dizer por que fez o que fez. Eu tinha mudado meu número, mas de alguma forma ele conseguiu, provavelmente algum amigo meu deu a ele e não me contou, o que é uma grave violação, e uma vez que descobrir quem foi, definitivamente vou parar de falar com eles. Mas voltando a isso, Garret entrou em contato comigo e me enviou uma mensagem depois de quase um ano desde o dia do nosso casamento que nunca aconteceu. Ele me enviou uma mensagem que não dizia nada, apenas um iolage e era de um número desconhecido. Então, é claro, respondi perguntando quem era, e então ele começou a contar sua história e me enviou uma mensagem realmente longa sobre o quanto ele sentia muito e o quanto queria consertar as coisas comigo. Ele me disse que as coisas que ele tinha dito antes de ir embora eram todas verdadeiras e que ele realmente estava sentindo medo no mês anterior ao casamento porque sentia que tudo estava acontecendo muito rápido e só queria um pouco mais de tempo. Mas agora, quase um ano havia se passado e ele estava em uma situação muito melhor em sua carreira, já que havia recebido uma promoção e estava em uma posição muito melhor agora. Então, agora ele sentia que havia realizado algo e estar casado não seria a única coisa que o definiria. Ele me disse que havia pensado nisso por muito tempo e havia chegado à conclusão de que realmente arruinou o nosso relacionamento e eu não merecia isso. Ele me disse que gostaria de nos dar uma segunda chance e que estava pronto para se casar comigo agora, se eu ainda estivesse disposta a aceitá-lo e recebê-lo de volta como ele é. É apenas um monte de besteiras sobre o quanto ele estava arrependido e que não parou de pensar em mim desde que foi embora. Se isso fosse realmente verdade, ele teria pelo menos tentado entrar em contato comigo uma vez, mas ele não fez. Ele continuava falando sobre como era um homem diferente agora, mas se esse fosse o caso, ele ainda não estaria falando apenas sobre si mesmo e ignorando completamente o que ele me fez passar. Um ano depois de receber a mensagem, percebi o quanto progredi porque essa mensagem não me fez sentir nada além de irritação com ele, porque era algo tão pomposo e perturbadoramente insensível e sem tato para me dizer. Pensar que ele estava sequer em uma posição para sugerir que estava pronto para nos dar uma segunda chance era tão delirante e faltava consciência em tantos níveis que percebi com que idiota eu estava. Poderia ter deixado tudo nisso, simplesmente ignorar a mensagem que ele enviou, mas fiz algo que poderia me tornar a vilã. Na semana passada, decidi sair em um encontro com um colega de trabalho meu. Ele era novo e havia começado a trabalhar conosco há apenas um mês, mas estávamos conversando muito. Era estranho porque eu ainda não tinha superado completamente Garret, mas sentia que era hora de pelo menos tentar superá-lo ativamente. Eu havia me curado emocionalmente e aceitado o fato de que ele nunca voltaria, e mesmo que voltasse, não o aceitaria de volta. Mas ainda uma pequena parte de mim não conseguia esquecer completamente, por isso não tinha saído em nenhum encontro nos últimos meses. No entanto, meu colega de trabalho e eu estávamos conversando há várias semanas e eu realmente gostava dele. Não diria que tenho sentimentos por ele nem nada do tipo, mas definitivamente podia haver algo acontecendo entre nós e queria me dar uma chance real em um relacionamento novamente. Garret poderia ter partido meu coração, mas eu não ia deixar que isso ditasse todos os outros relacionamentos da minha vida. Então, depois de muita deliberação, eu disse sim quando ele me convidou para sair e tirei várias fotos com ele quando saímos no nosso encontro. Foi um encontro realmente elegante e divertido porque primeiro fomos a um restaurante e depois fomos a um bar e ficamos totalmente bêbados e cantamos karaokê com estranhos. Eu tinha uma foto com ele onde eu o estava beijando na bochecha e ambos estávamos bastante bêbados nela. Era uma foto fofa e eu sabia que se Garret a visse, ele perderia a cabeça,
então decidi enviá-la e depois bloqueá-lo só por isso. Eu queria que ele se sentisse mal, por isso fiz isso. Em retrospectiva, provavelmente não deveria ter feito isso porque só aumentou o drama. Depois dessa mensagem, recebi uma ligação dos meus pais e eles estavam realmente preocupados porque, aparentemente, Garret apareceu na casa deles e estava implorando para que o deixassem falar comigo porque eu o havia bloqueado e ele não sabia como mais falar comigo. Ele estava bastante desesperado e eu podia ouvir na voz da minha mãe que ela estava muito preocupada com a forma como ele estava se comportando. Eu podia ouvi-lo ao fundo. Ele estava chorando e agindo como uma criança pequena fazendo birra. Eu podia ouvir meu pai tentando acalmá-lo com palavras tranquilizadoras, mas nem isso estava funcionando e ele continuava insistindo que queria falar comigo e consertar as coisas comigo porque não ia me deixar ir tão facilmente. Eu estava bastante alarmada com a forma como ele estava se comportando, por isso concordei em falar com ele, isso e também porque eu não queria que ele incomodasse mais meus pais. Quando minha mãe passou o telefone para ele, ele começou a gritar histericamente comigo e disse que eu não podia estar com outra pessoa. Claramente, ele estava desequilibrado naquele momento e eu estava ainda mais surpresa. Ele insistiu que preferia que eu estivesse solteira do que com outra pessoa porque sabia que nós dois estávamos destinados a ficar juntos e não ia deixar ninguém mais se interpor entre nós. Ele estava falando como um psicopata de manual, então eu tive que explicar apressadamente que só havia enviado essa foto para fazê-lo se sentir mal pelo que fez e que, na verdade, ainda estava solteira e não estava vendo ninguém. O cara na foto era apenas um amigo e estávamos bêbados. Ele continuou chorando por mais alguns minutos, mas depois disse que estava aliviado e sabia que eu nunca faria isso com ele. Eu realmente não sabia o que dizer porque era realmente desconfortável, então fiquei quieta. A verdade é que não sei se devo me classificar como solteira ou não porque estou saindo com meu colega de trabalho, mas ele estava agindo tão louco que eu não consegui dizer a ele que não estava exatamente solteira, mas também não estava exatamente comprometida. Só queria que ele saísse da casa dos meus pais porque estava preocupada com eles. Na ligação, ele continuou falando sobre como sabia que ele e eu éramos almas gêmeas e que eu iria perdoá-lo por um pequeno erro estúpido e aceitá-lo de volta. Ele então me disse que, não importava quanto tempo levasse, ele garantiria que eu o perdoasse e esperaria por mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se desculpou por incomodar meus pais e depois passou o telefone de volta para minha mãe. Eu expliquei tudo para meus pais depois que ele saiu de casa e eles acharam que o que eu fiz foi bastante errado, porque você nunca sabe pelo que as pessoas estão passando e claramente há algo errado com Garret. Então eu nunca deveria ter enviado aquela foto para ele. Mesmo que o que ele fez comigo fosse errado, eu não tinha razão para descer ao nível dele e tentar machucá-lo de volta. E eu deveria ter deixado passar porque não valia a pena o drama. Eles também acreditam que eu preciso ser honesta com Garret porque claramente ele está instável e não há como saber o que ele poderia ou não fazer se descobrir que estou realmente saindo com alguém e acontece de ser o mesmo cara sobre o qual ele estava chorando. Eu sou má e acho que, para evitar outro colapso mental, devo ser honesta com ele porque quando ele descobrir que estou realmente saindo com alguém e menti para ele, as coisas serão muito piores. Eu não devo isso a ele, mas é o que deve ser feito. E também é importante que eu faça a coisa certa pelo meu colega de trabalho. Quero pensar que meus pais estão certos, mas também não sei se quero falar com Garret novamente porque perdi os sentimentos por ele e não acho que ele tenha direito a saber nada sobre minha vida, e muito menos sobre minha vida amorosa. Ele simplesmente não tem direito a essa informação e sua saúde mental é completamente problema dele. Eu não sou responsável por isso. Assim como ele não foi responsável pela minha quando me deixou plantada no altar. Estou me sentindo muito confusa sobre o que fazer, seja por enviar ao meu ex-noivo uma foto com o cara que estou saindo para deixá-lo com ciúmes quando ele entrou em contato comigo depois de me deixar plantada no nosso casamento. Atualização 1. Oi pessoal, depois de muito pensar, decidi que não vou dizer nada a Garret. Meus pais estavam errados, eu realmente não estou obrigada a dizer nada sobre minha vida para ele. Se ele se sentir mal por isso, então ele pode continuar se sentindo mal por isso. Não é meu problema se ele teve um colapso psicótico, eu me sinto mal por ele. Mas isso é o máximo que posso dar a ele, minha simpatia, não vou dar a ele outra chance.
Acho que meus pais só estavam exagerando naquele dia porque ele foi à casa deles e estavam muito preocupados com o que viram. Obviamente é mais difícil não se sentir mal por alguém quando você presencia o colapso mental dele em primeira mão, e isso explica porque meus pais foram tão gentis com ele porque não puderam evitar. Somos boas pessoas, afinal. No entanto, deixe-me reiterar isso mais uma vez, simplesmente não é meu problema. Passou apenas um dia desde que publiquei meu post original e suas respostas já foram tão esmagadoras que já cheguei à conclusão e sei o que fazer. Eu só estava me questionando sem razão. Ele foi quem me deixou plantada no altar e isso deveria ter levado a um colapso mental muito maior do que ocorreu. Mas ele não olhou para trás para ver se eu estava bem. Em vez disso, ele me bloqueou em todos os lugares e fingiu que eu nunca existi. Então, por que eu deveria fazer algo diferente por ele? Estou feliz por ter feito o que fiz, eu poderia ter sido menos mesquinha, mas isso não teria sido tão divertido, e de qualquer forma, Garret tem uma carreira melhor agora. Então acho que ele deveria se concentrar nisso em vez de tentar voltar comigo e fazer algo que simplesmente não é mais possível. Atualização 2. Eu contei aos meus pais sobre minha decisão de não falar com Garret e mantê-lo bloqueado. No começo eles foram um pouco resistentes e disseram que eu não deveria fazer isso porque provavelmente levaria a outro colapso quando ele finalmente descobrisse sobre meu relacionamento, e eu disse a eles que esse era completamente problema dele e eu não era responsável por isso. Expliquei tudo a eles com calma e eles pareceram entender. Eles me disseram que a única razão pela qual estavam preocupados era porque não queriam que algo assim pesasse na minha consciência, porque tira muito de uma pessoa quando ela percebe que é a causa da depressão de outra pessoa. E eles estão certos. Mas isso não significa que vou fazer um esforço para ser gentil com alguém e pensar em alguém que literalmente me deixou antes do meu casamento e não teve escrúpulos em abandonar nosso relacionamento. Esse não é o tipo de pessoa com quem me preocupo, e estou simplesmente cansada de Garret. Não quero ter nada a ver com ele nunca mais. Atualização 3. Oi pessoal, já se passaram 2 meses desde que Garret entrou em contato comigo pela primeira vez e desde então ele tentou várias vezes entrar em contato comigo novamente. Tentou me enviar mensagens de diferentes números e me enviar e-mails, mas eu simplesmente ignorei tudo. Ele até começou a falar com nossos amigos novamente e implorar para que me colocassem em contato com ele, assim como ele havia feito com meus pais, mas eles se recusaram. Ninguém tinha simpatia para ele depois do que ele havia feito e eu, por um lado, estou feliz por isso. Ele também tentou voltar para a casa dos meus pais, mas eles cortaram isso pela raiz desta vez e disseram que se ele os incomodasse novamente, chamariam a polícia, e isso o assustou o suficiente para que ele fosse embora. Ele continuou tentando me contatar de alguma forma, mas eu me tornei completamente inacessível para ele. Então ele parou de tentar há uma semana. Também soube por alguns amigos que ele estava mentindo sobre estar melhor em sua carreira, e que na verdade havia começado um negócio próprio que estava fracassando bastante. Isso explica o colapso que ele teve. Claramente, ele estava achando muito difícil enfrentar seus próprios fracassos e confrontá-los. Então pensou que voltar para mim lhe daria uma sensação de realização ou o que quer que seja. Não entendo como pensam os tolos, então não entendo a psicologia por trás disso, mas acho que o fracasso de seu negócio é provavelmente uma das razões pelas quais ele teve aquele colapso na casa dos meus pais e estava agindo de forma tão psicopata. De qualquer forma, isso já não é problema meu, e isso é problema dele. Meu colega de trabalho e eu ainda estamos saindo, e para aqueles que perguntaram, sim, ele está ciente do meu passado, e me convidou para sair apesar disso. Ele sabia que eu havia sido deixada plantada no meu casamento há apenas um ano, e que eu ainda não tinha superado completamente, mas ele ainda queria estar comigo, então veremos aonde isso nos leva. Estamos indo devagar e com calma no momento, mas eu realmente gosto dele e acho que ele gosta de mim também. Algumas pessoas podem dizer que é muito cedo para saber ou ter certeza de algo, mas eu levei meu tempo com Garret e isso acabou sendo a decisão errada. Então, se aprendi algo com essa experiência, é que o tempo não significa nada. Se alguém tem uma boa energia e você gosta dele, você deve seguir em frente sem pensar no que os outros podem dizer. Garret e eu éramos perfeitos no papel, e veja como isso acabou.
Então muitos de vocês mencionaram que era muito cedo para eu realmente gostar de alguém porque só passou um ano desde que Garrett e eu terminamos. Mas eu não me importo, vou seguir meu instinto desta vez e ver como funciona. Atualização 4. Oi pessoal, não posso acreditar que estou de volta depois de quase 4 anos e com notícias tão boas. Mas primeiro as primeiras coisas. Na minha última atualização há quase 4 anos mencionei que Garrett havia parado de tentar entrar em contato comigo. Cerca de 2 anos depois, quando ele descobriu que eu estava em um relacionamento com meu colega de trabalho, ele teve outro colapso e realmente apareceu na minha casa no meio da noite em uma cena de bebedeira que acordou todos os vizinhos. Quando tentei dizer a ele para ir embora, ele me jogou uma garrafa de cerveja, mas eu desviei, e ele me xingou. Esse foi o ponto em que decidi que já tinha tido o suficiente e chamei a polícia, apresentei queixas contra ele e depois obtive uma ordem de restrição contra ele. Não o vi nem ouvi falar dele desde então, e acho que ele se mudou com a família alguns meses depois, então foi isso. E estou feliz por me livrar dele, honestamente. Também estou feliz por ele ter me deixado plantada no meu casamento e se afastado do altar. Porque agora estou casada com o homem que realmente é minha alma gêmea. Cerca de um mês atrás, me casei com meu colega de trabalho, mas acho que agora devo chamá-lo de meu marido. Ele é tudo o que sonhei, e embora meu casamento tenha sido muito menor e muito mais íntimo desta vez, foi um grande sucesso porque o noivo não fugiu antes do casamento. Brincadeiras à parte, eu realmente tive sorte com ele e espero que continuemos a nos fazer rir e sorrir pelo resto de nossas vidas. Não poderia estar mais feliz.